Juízes 13:3. Todos juntos aí? Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Aceite o passado. O anjo disse para aquela mulher: nunca tiveste filho. Sabe, gente, quando a gente fala aceite o passado, e eu acho que todo mundo aqui tem uma história triste para contar. Se abrir o microfone aqui, eu me lembro uma vez, um culto de jovens, eu era novo ainda na igreja, a gente abriu para testemunho, e alguém foi na frente e contou um testemunho. E daí o pessoal empolgou, o culto virou o muro das lamentações. Todo mundo começou a contar alguma dor, alguma dificuldade, alguma coisa que tinha vivido e que não estava legal. E quando a gente fala aceite o passado, as pessoas tendem a pensar o seguinte: de maneira nenhuma, eu não aceito o que fizeram comigo. Eu não aceito. Você está falando isso porque você não conheceu meu padrasto, porque você não conheceu meu pai, porque você não sabe quem foi minha ex-mulher. Você está falando isso porque você não conheceu o meu sócio. O cara puxou meu tapete, meu irmão me deixou na lama, na sarjeta, na rua da amargura. Que história é essa de aceitar o passado? Olha, aceitar o passado não significa concordar com o passado. Aceitar o passado não significa você, foi legal o passado, foi tudo... Não significa isso. Significa simplesmente você sair de um ringue onde você já sabe qual é o resultado da luta. Você perdeu nessa luta. Eu não sei você, mas eu tomei umas surras no meio do caminho. Você já tomou alguma surra na vida? Eu acho que todo mundo já tomou alguma surra. Só que o problema é o seguinte: quando você não aceita que perdeu, quando você não aceita o que te aconteceu, você continua revisitando esse momento, que vai continuar lhe causando dor, sofrimento, tristeza, apatia, amargura, e o resultado vai ser o quê? Alguém aqui vai conseguir mudar o passado? Alguém aqui vai conseguir modificar aquilo que você viveu? Não. Então, aceitar o passado é um passo de sabedoria. É quando você tem a capacidade de virar a página, de dizer para si mesmo: cara, não foi bom, não gostei, doeu, chorei bastante, mas eu vou seguir em frente. Eu vou continuar. Eu não vou ficar preso àquilo que continua me trazendo dor e sofrimento. É interessante, eu estava pensando essa semana num verso que, eu já falei aqui dezenas de vezes sobre ele. Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Olha a expressão que Jeremias usa: eu quero trazer, é eu quem trago para a minha mente, não aquilo que me traz dor, dificuldade, sofrimento. Eu vou buscar aquilo que me dá esperança, aquilo que me ajuda a olhar para frente e não olhar para trás. Gente, quando a gente não aceita o passado, e muita gente está ainda nesse disquinho aí, nessa lenga-lenga, vivendo. Você soube o que aconteceu comigo? Te contaram? Não te contaram? Você sabe da minha história? Você sabe da minha dor? E daí a gente fica revisitando esse passado, revisitando esse passado, revisitando esse passado, e a coisa não anda e não caminha. O anjo chega para ela e diz: olha, a questão é o seguinte, você nunca teve filho, nunca teve filho. Até aqui, coisa não aconteceu. Talvez você não aceite uma quebra que você teve financeira, econômica, um divórcio que você
sofreu, talvez você não aceite um erro que você cometeu. Quantas pessoas continuam presas à culpa, que ela pensa assim, como é que eu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pude fazer isso? Como é que eu... Deixa eu falar o seguinte, pare de achar que você é mais do que você é um ser humano, que errou, mas que agora tem a oportunidade de levantar a cabeça e fazer diferente. Então, viver nessa... Jesus não chegou para Pedro e falou, Pedro, e aí? Você me negou e tal, começou a jogar na cara. Não, Jesus ajudou Pedro a olhar para frente. Pedro, você me ama? Então, apacente as minhas ovelhas. Olha para frente, vamos continuar. Olha que Gênesis 50, 19 e 20 vai dizer, é parte da história de José. Diz assim, porque José é um cara saudável emocionalmente, né, gente? De tudo que ele passou. Verso 19, José, porém, lhes disse, conversa dele com os irmãos, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? E daí, olha o jeito que José lida com o passado. Ele lida de forma clara. Para ele está tudo bem resolvido. Ele diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele não fica também, José não fica com aquela história, não, meus irmãos eram bons, eles estavam equivocados, eram meninos. Ele sabia que os irmãos dele não prestavam. Ele sabia. Esses dias em casa foi muito curioso, porque alguém falou alguma coisa na escola para um dos meus filhos e ele não gostou. Como já falaram para mim e como eu já falei para um monte de gente também e como acontece na vida. É assim, ele estava todo chateado, né, na mesa, comentou alguma coisa, me chamaram disso, nem me lembro o que era na época. E daí a avó apareceu para apaziguar. Não, filho, na verdade, ele falou isso como um elogio. Daí eu cheguei para o meu filho e falei, olha aqui, olha papai, não foi elogio, foi para tirar sarro, foi para te chatear, e eu tenho uma notícia para você, a tendência daqui para frente, à medida que você crescer, é piorar isso. As pessoas nos atacam, nos criticam, falam aquilo que nos chateia, e isso é inevitável, a gente não pode impedir. O que a gente pode é responder a isso de uma forma positiva, não levando em consideração, virando a página e seguindo em frente. Por que eu estou dizendo isso? Ficar fantasiando também, não é, não, meu pai era bom. Não, seu pai talvez fosse um crápula. Não, meu pai, é que ele também foi abusado, por isso que ele abusou de mim, sem vergonha, igual o abusador dele. Não fica passando pano para gente que não presta, não. Eu não estou dizendo que você tem que ficar alimentando isso. Eu estou dizendo que, cara, aconteceu, eu não quis, doeu, me chateou, mas é o seguinte, eu preciso me libertar, eu preciso seguir em frente. Então, aceitar o passado é a chave para você reconstruir a sua vida. Aliás, tem um livro que eu recomendei aqui, até eu tinha pego bastante desse livro e a gente vendeu aqui há um tempo atrás, chamado Reconstrua a Sua Vida. Reconstrua a Sua Vida, do Dale Galloway. Esse é um pastor que foi abandonado pela esposa na semana do Natal. A mulher pegou os 2 filhos, deixou uma carta, falou, nunca te amei, e mudou para o outro lado do país. É um pastor americano. E assim, o mundo do cara, imagina, ele não só perdeu a mulher, ele perdeu os filhos, ele perdeu a igreja falou, não queremos pastor divorciado, não. E o cara não tinha feito nada. A mulher meteu o louco mesmo. E foi embora. Enfim, e esse cara, Deus o abençoou, ele conseguiu dar a volta por cima, ele se casou novamente, estabeleceu uma família, reconstruiu o seu ministério, construiu uma igreja trocentas mil vezes maior e mais próspera do que aquela que ele havia perdido.
não é? E ele escreveu esse livro. E o primeiro capítulo do livro, porque cada capítulo é uma chave de reconstrução, é a seguinte frase: aceite aquilo que você não pode mudar. Aceite aquilo que você não pode mudar. Quando a gente fica lutando uma batalha que nós já perdemos, é a gente continuar apanhando sem perspectiva de vitória.